Pai do Senhor, irmão, vamos orar? Vamos colocar de pé, vamos orar? Eu até anunciei lá no Facebook lá para ver se o povo vinha. Hoje eu vou começar uma série de estudo aqui que eu vou chamar de nitroglicerina pura. Essa ideia não foi minha, já teve outros pastores que fizeram isso nas suas igrejas, como o pastor Ed Renekiewicz. Provavelmente não abordarei todos os temas que ele abordou lá. Eu só posso, talvez aborde aqui só o tema sobre sexualidade, que eu sei que ele abordou lá. Sexualidade o outro é sobre a teologia da prosperidade. Só esse. Se algum outro tema que abordar aqui ele tiver abordado lá, foi coincidência. Eu estava hoje olhando esse tema lá sobre se os pastores devem andar armados, se os pastores e os cantores gospel devem andar armados. Estava lá olhando ele, mexendo nele, fazendo alguma coisa. Eu falei, poxa, eu vou começar a falar sobre isso lá na igreja. Aí eu pedi a Deus para abençoar isso aí. A gente vai estar fazendo. E a gente vai, na segunda-feira, vamos tratar sobre esses temas aí, nitroglicerina. Vou fazer aí um papel, vou botar os temas lá, que eu já tenho já a maioria deles já. E aí eu vou botar ali, porque são, por dois motivos que eu vou botar esse tema. Primeiro porque é atual, e segundo para ver se isso realmente, se o problema é o tema do povo vir. Com esses temas, as pessoas gostam de temas polêmicos, com certeza muita gente vai passar a vir. E é importante falar porque eu postei esse estudo no blog e tem muita gente que acha que não tem nada a ver, que realmente que é normal isso. Então a gente vai analisar biblicamente se isso é normal ou não. Eu vou pedir para o pastor André orar para nós começarmos. É um estudo, será um estudo polêmico. Falarei sobre o ungido do Senhor, falarei sobre teologia e prosperidade, falarei sobre sexualidade, poderei pegar sobre divórcio e tratar aqui. Qualquer tema que seja polêmico, nitroglicerina pura, pode sugerir para a gente que, se eu não tiver já guardado, porque eu já tenho muita coisa, eu vou tratar aqui sobre jogar na loteria, jogar no bicho, essas coisas todas. Então a gente vai estar aí tratando desses temas aí bem polêmicos, para poder o cliente saber de uma vez por todas, não ficar na dúvida se ele pode ou não. Pode ir lá, pastor, para a gente começar. Maravilhoso Deus, Pai, seu nome, Deus, que agradecer, Deus, pela noite do Espírito, pela meditação, Deus. Vamos abençoar nesse momento. Agora, passando pelo Filho, e abrindo a porta do nosso entendimento, do nosso intelecto. Vem iluminar nossa inteligência para que a gente possa aprender a entender o que é a nossa vida. Amém. O que a maioria dos crentes acham que um pastor não deve andar armado, com segurança armada, acho que a maioria dos crentes concordam. Eu acho que os poucos que não concordam ou são habitualados, ou eles são parentes ou amigos diretos dos pastores que têm essas pessoas, eles têm algum benefício com isso, ou realmente são ignorantes. Mas a maioria que concordam é porque ou idolatra esses caras, entendeu? Ou idolatra esses caras, ou são amigo ou parente desses pastores, ou de parentes diretos desses pastores. Ou eles são muito amigos e coisa do irmão desses pastores, desses cantores que andam armados. Mas a maioria dos crentes, eu acho que acredita, que entende que um pastor não deve dar armado. Por outro lado, o tema, por ser muito atual, fica a pergunta se nós podemos comprovar biblicamente se isso é errado ou não de se fazer. Eu vou ler um texto, que eles nem usam esse texto para não, para ter um motivo de andar armado.
de ter segurança armada. Eles nem usam esse texto. No entanto, eu vou usar o texto e depois vou explicar ele. Entendeu? Eu acho que se eles descobrissem esse texto, eles citariam ele. Mas como eu acredito que esses homens leem muito pouco, isso é uma opinião minha particular, eu acho que eles sabem desse texto por existência, mas não têm conhecimento deles por interpretação. O texto está em Lucas 22. Eu vou ler o versículo 35 e o versículo 36 só, propositalmente. Lucas 22. E esses temas é bom, é conveniente que eu trate ele num dia, entendeu? Não dá para levar para outra semana. Que aí na outra semana já tem que trazer uma outra coisa, porque são muita coisa para falar. Lucas 22, versículo, que eu falei o quê? 35 e o 36. Vai falar da espada, né? As duas espadas. Eu vou ler só os dois primeiros versículos, depois eu vou explicar esse texto para vocês, tá? E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-lhe porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Vocês sabem quando foi que Jesus mandou a eles sem bolsa, sem alforje e sem sandálias? Não? Foi quando Jesus enviou na missão dos 12 e na missão dos 70. Tá? Disse-lhe, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e como os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Eu acho que eles poderiam usar até esse texto para poder ter o argumento de que eles podem botar a segurança armada dentro de um risco iminente, né? Mas depois eu explico o que Jesus queria fazer com isso. Presta atenção que está dentro. Depois eu explico. Vamos por parte agora. Uma pergunta eu tenho para fazer. Então eu vou citar nomes com risco de ser até processado, porque esse áudio que eu estou gravando eu vou postar ele no blog e vou distribuir para quem eu puder. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: por que é que o pastor Silas Malafaia anda de carro blindado e segurança armada? Por que o Valdomiro Santiago tem várias seguranças armadas ao seu serviço? Por que o R.R. Soares contratou um serviço de uma empresa de segurança privada para defender sua família? Por que o pastor Edir Macedo anda de colete à prova de bala e também com muito segurança armado? E hoje em dia, eles preferem que esses seguranças armados sejam policiais do BOPE. E muitos cantores evangélicos fazem o mesmo. São muitos cantores e pastores que andam com segurança armada. A cantora Cassiane, por exemplo, só entra no palco com segurança armado, na retaguarda e infiltrada no meio do público. O pastor Marco Feliciano requereu a posse de 2 armas para a sua segurança pessoal. Do que eles têm medo? Para que eles fazem isso? O que eles estão pensando em fazer com isso? Qual é a reação
que os seus seguranças terão, dado pela ordem deles, perante alguém que se aproximar deles. Eu sei que Jesus, ele foi exposto à morte muitas vezes e fugiu. Eu não sei se vocês sabem, tem isso registrado nas Escrituras. Ele fugiu para que isso não acontecesse. Na tentação no deserto, por exemplo, Jesus disse que nós não deveríamos tentar ao Senhor. Ou seja, expor a nossa vida ao perigo de uma forma pecadora. Ou seja, expor a vida ao perigo é pecado. Com o recurso que nós temos hoje, nós podemos nos livrar, na medida do possível, dentro dos perigos que nós temos de sermos assaltados, de sermos assassinados. Por isso nós botamos tranca nas nossas casas. Por isso nossos carros têm segredos. Por isso nós guardamos nosso dinheiro no banco. Não andamos com todo o dinheiro no bolso. Então nós fazemos isso para que a gente não possa ser colocado em risco. Se nós dirigimos ou andamos a pé, obedecemos até os sinais de trânsito para que a gente não venha morrer. Então a gente não está disposto a colocar nossa vida em risco. Mas uma coisa nós temos que pensar. Esse tipo de prevenção serve para nossa proteção sem colocar em risco a pessoa que está do lado de fora. Eu coloco tranca e segredo no meu carro. Mas a tranca e segredo do meu carro não vai matar ninguém eletrocutado se colocar nele. É diferente. Ou seja, se inventasse um tipo de tranca que na hora que o ladrão fosse entrar para roubar e sair com o carro, ele morresse eletrocutado, eu colocaria essa tranca para que meus bens não fossem tomados? Uma pergunta nós temos que fazer. Se nós tomamos todos os cuidados para a nossa própria proteção, seja ele até de obedecer os sinais de trânsito, de colocar tranca no nosso carro, na nossa casa, de falar para a nossa família não andar por lugares perigosos, ou evitar passar em alguns lugares, ou tomar certas atitudes, como o próprio Jesus fez, de não ter se jogado do pináculo do templo, poderemos com isso usar esse argumento para que os pastores possam ter segurança armada? Para que os pastores, não empresários, as igrejas, não empresas eclesiásticas, tenham segurança armada? É uma coisa que tem que se pensar. Mas eu quero falar de pastor e não de empresário. Quero falar de igreja e não de empresa. Quando essas coisas se confundem, se confunde tudo em volta delas. O estudo de hoje, ele é mais reflexivo. E é interessante eu trazer isso, porque eu sou apaixonado por arma. E eu fico buscando, às vezes eu tenho um argumento para ter uma coleção. Sou apaixonado por arma de todo tempo, de todo jeito. Isso é argumento ou motivo para que as igrejas tenham segurança armada e os pastores ou cantores gospel andem com segurança armada? Não. A resposta é não.
E aí nós vamos entender por quê. A primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte: na época de Jesus tinha os mesmos riscos que tem hoje de morte? Tem. Tinha os mesmos riscos de assalto. Se vocês for analisar a história, por exemplo, vocês vão ver que foi a partir do Império Romano que o Império Romano faz monitoramento de estradas aonde as pessoas iam e vinham, que diminui a quantidade de salteadores. Mas os salteadores, não pensa que isso é moda dos salteadores de hoje. Isso é demoníaco desde a época de Jesus. Veja a parábola que Jesus contou de um rapaz que foi vítima de um salteador. Eles gostam de deixar a vítima morta. E aquele salteador só não matou aquele homem da parábola, não é o samaritano, é da parábola do bom samaritano. A vítima não é o samaritano. O samaritano é o homem que vai pegar o cara. Por que ele não matou o rapaz? A vítima? Porque eles pensavam que o cara já estava morto. Entendeu? Porque senão teria matado. Esse negócio de o cara assaltar, às vezes você vê aquela reportagem, você vê várias reportagens hoje em dia, você até a gente fala assim admirado: poxa, mas o cara não assaltou, por que matou? A gente não faz isso? Você vê, tem casos que o cara chega, rende a pessoa, toma tudo, quando ele está saindo, dá um tiro, pega na cabeça, mata a pessoa. Você vai: caraca, por que o cara fez isso? Porque a humanidade é ruim, sempre foi assim. Isso não é novo. Por exemplo, Jesus foi crucificado entre dois o quê? Dois ladrões. Mas eu não sabia que naquela época ladrão era condenado à morte. Se você roubar alguma coisa de alguém, você é condenado à morte? Naquela época era assim? Eu não sei que tipo de coisa que ele roubava para ser condenado à morte. A não ser que, se eles eram ladrões, era tipo de salteadores comum da época, que quando roubava alguém, acabava matando. Então, visto que na época de Jesus havia os mesmos perigos e os mesmos recursos que nós temos hoje, o próprio Jesus possuía consigo 12 discípulos que o acompanhavam constantemente. Jesus fez uso desse subterfúgio para manter íntegra a sua vida? Mas ele é o exemplo de como nós devemos andar. Se Jesus não fez, nós não devemos fazer. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Por isso que no blog eu postei um estudo, que ainda se eu não tivesse dado esses estudos assim, tematicamente, especificamente com tais temas, esse estudo, ele abrange tudo isso. Tem lá, você vai conseguir responder perguntas do tipo que nós vamos abordar aqui: se o crente pode se masturbar, se o crente deve beber, se o crente deve jogar na loteria, se o crente deve responder com agressão àquele que lhe agride. Você vê que às vezes nós somos assim. Nós dizemos isso até com orgulho: não, eu me converti em muitas áreas, mas nessa ainda não me converti não. Como se fosse bonito de dizer. Entendeu? Como se fosse bonito de dizer. Então nós dissemos isso, e isso não é bonito. Jesus usou esse subterfúgio? Não. Nem os seus discípulos. E nem toda a história da igreja. Não vemos o uso desses recursos para se manter íntegro, colocar em risco a vida do seu oponente. Não vemos isso. Isso não é bíblico, isso é anticristão. Só os pastores e cantores modernos que fazem isso. Mas na história da igreja, não tem isso.
Ainda que Lutero tenha sido guardado preso num lugar para que ele não morresse, todo mundo sabia que Lutero era doido para voltar para Roma para ser morto pela mão do Papa. Não, isso não tem essa. Em toda a história da igreja não vemos o uso desse recurso. Mas os pastores e cantores modernos, eles fazem uso disso. E a gente não pode dizer que hoje é mais perigoso do que naquela época. O problema é que os cristãos daquela época, é que o Senhor Jesus, por quem nós vivemos, nos movemos e existimos, o problema é que eles não eram artistas, eles não eram famosos e nem juntavam muitos bens para si. Essa é só a diferença, meu filho. O problema de hoje é que os nossos pastores são popstar. Os nossos cantores são artistas famosos. Eles adquirem muitos bens e precisam proteger isso a qualquer custo. E para fazer isso, eles têm que fazer uso de segurança armada. O perigo que os homens, na época de Jesus, estavam sujeitos, era um perigo por causa do nome de Cristo. Mas o perigo que esses homens de hoje estão sujeitos, não é perigo por causa do nome de Cristo, que nem defende o nome de Cristo. O perigo que eles estão sujeitos é o perigo por causa dos seus bens pessoais, que eles adquiriram eclesiasticamente. Escuta aqui, meu querido, não entra nessa palhaçada que eles falam o seguinte: eu sou um pastor que não tem salário da igreja. Eu não tenho salário da igreja. O que eu adquiro com o fruto do meu trabalho. Aí eu falo, tá bom. Aí como é que ele adquire? Não, eu não tenho um salário da igreja, mas eu escrevi livro. E o dinheiro que eu adquiro é das vendas desses livros e da venda dos DVDs. Agora eu pergunto, o livro que ele escreveu foi livro sobre o quê? Sobre o Evangelho. Ele pediu a quem a mensagem? Qual é a diferença do cara que pede a Deus uma mensagem e recebe a oferta da igreja, e de outro que pede a Deus uma mensagem, bota no livro e vende? A única diferença é que o dinheiro é maior. Agora repassar para mim, eu sou bobo? Que ele não vive da obra de Deus? Se ele vivesse da obra de Deus, ele vivia de mecânico, sendo psicólogo, sendo professor de escola, sendo qualquer coisa. E mesmo assim, ele teria que admitir que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das dúvidas, e que não há dúvida nem sombra de variação. Tudo que nós temos vem de Deus, meu querido. Por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele nos dá vida, o ar que respiramos, dá a todos comida, alegria para que a gente possa viver. Que conversa é essa que o homem não vive da obra? Todo ser humano vive de Deus, todo mundo deve a ele. Que conversa é essa? Os caras acreditam. E os caras aceitam isso. Não, o pastor tal não, ele não vive da obra, ele nem tem salário da igreja. E? Não, ele publica livro e vende os livros. Sobre o quê? É sobre mecânica? É sobre filosofia? Sobre psicologia? Sobre ciência? O cara me pega uma mensagem medíocre da parábola do filho pródigo, que nem interpretada corretamente, vende 10 mil livros e vem dizer para mim que não vive da obra de Deus? Tá de brincadeira com a minha cara. Quem acredita nisso, quem quiser acreditar, eu não sou otário. Eu não sou bobo. Todo homem de Deus vive da obra de Deus, ainda que trabalhe fora, porque ele no mínimo reconhece que é Deus que faz o maná cair sobre a mesa dele. Aí o cara vai e fala, não, mas ele não, ele vive do trabalho dele. Que trabalho? Que
Deus, pedindo a Deus uma mensagem, escreveu, publicou. Aí você pergunta, ele orou por quê? Foi ele que inventou a oração? Não. Orou a quem? A Deus. Quem deu a mensagem? Deus. Quem capacitou ele a escrever, a lembrar? Deus. Aí ele publica o livro, usou a gráfica, está tudo certo. Quem abençoou para que ele vendesse os livros? Ele ia falar que ele vive do trabalho dele? Não tem como, meu querido. Ninguém. O homem de Deus que se preze, ele tem que no mínimo admitir que ele vive de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe a necessidade deles terem segurança armado para proteger os bens que eles dizem que é deles, que são exageradamente grandes, que eles adquirem do pobre miserável da igreja dele, porque a maioria das pessoas contribui para os ministérios deles, que compra os livros dele, DVD deles, ganha 2 salários mínimos no máximo. E eles fazem questão de dizer isso na televisão, sem vergonha. Eles deveriam ter vergonha disso. De falar que a maioria das pessoas que compram os DVDs e os livros deles são pessoas da igreja deles mesmo, que ganham menos 2 salários mínimos e eles usam terno Armani. Eles andam de carro blindado de R$1 milhão. Eles têm casa na Barra, casa na praia, eles têm casa na Suíça, casa nos Estados Unidos. Tem um pastor desse aí, famoso, maluco, que ele foi pregar numa cidade aí e mandou contratar para ele uma limusine. E as pessoas têm isso como prosperidade. Vai na garagem da igreja deles e você vai ver que o melhor carro são os deles. Não tem nenhum empresário tão rico na igreja que não tem um carro melhor do que o deles. Porque eles têm essa volúpia também. Porque se alguém tiver um carro melhor do que o deles, eles vão lá comprar o igual ou melhor. Então existe essa disputa. Eles andam de abotoadura de ouro, pagam caríssimo por segurança armado, tudo isso com o dinheiro dos fiéis. Prometendo aos fiéis mundos e fundos por causa do produto que eles estão vendendo. E eles afirmam que se você adquirir o produto dele, você vai ser abençoado. Então, a diferença do risco de vida desses homens de hoje para os homens na época de Jesus e do próprio Senhor Jesus Cristo, por quem toda a família no céu e na terra toma nome, é que Jesus Cristo teve risco de vida por causa do reino, do Evangelho. E os discípulos de Jesus também, por causa do Evangelho. Mas eles não. O risco de vida dele é porque eles são muito ricos à custa da igreja. Muito ricos à custa dos membros da igreja. Essa é a verdade. Tem um pastor desse aí, que ele falou que já guardou dinheiro até para os seus bisnetos. Taranetos, parece. E eu não posso chamar um cara desse de bandido. Não posso. Porque ele te ameaça e eles te matam. Você sabia que tem um outro pastor aí que foram lá resgatar uma vez um presbítero na igreja deles, porque ele manteve ele lá, carcerado lá, preso? É assim que eles trabalham. Se você se meter com eles, vão te matar. Você quer brincadeira? Eu conversei com... Eu passei uma noite inteira quase conversando com um ex-pastor desviado que largou o evangelho decepcionado porque o pastor-chefe da cidade dele mandou fechar a igreja dele. Ele falou, eu estava lá na porta da minha igreja. Isso aí não foi ninguém que me botou, não. Eu conversei com esse pastor. Estava na porta da minha igreja, abri um trabalho lá. E aí esse pastor passou com o carro dele, com o carrão dele, segurança dele, passou lá. E ele me perguntou assim mesmo, ele falou, foi assim que o cara disse para ele, foi assim que ele me disse, que esse pastor disse para ele. O que é isso aí? Estava claro, tinha faixa, tinha tudo, era uma igreja. Aí o pastor disse, não, isso aqui, aí o pastor da igreja disse, não, isso aqui é um trabalho que pela graça de Deus o Senhor nos abençoou para a gente abrir. A igreja estava dando gente para caramba já, o trabalho.
Ele falou assim: quem foi que mandou você abrir isso aí? Ele falou: foi Jesus. Ele falou: não, senhor, meu amigo, aqui você abrir igreja, aqui você tem que me pedir autorização. Ou você fecha essa porcaria aí, ou eu vim aqui e jogo tudo no chão. E o cara teve que fechar a igreja, porque lá todo mundo come na mão desse pastor. Aqui no interior do Rio, pertinho, se eu não vou dizer a cidade, você acha ele rapidinho. Aí, por que eles têm que andar armados? Porque eles têm que defender os bens deles. Bem deles que eles têm com o dinheiro da igreja. Jesus e os apóstolos não eram assim. Os pais da igreja não eram assim. Porque aqueles homens, eles arriscavam a sua vida por causa do nome de Cristo. Por causa do Evangelho. Jesus colocou a sua vida em risco para fazer a vontade do Pai. Jesus colocou a sua vida em risco porque ele dizia quem era. E os judeus não aceitavam isso. Agora, não foi por causa de bens pessoais. E não adianta vir citar isso. Esse é mania de citar isso. Ah, Jesus tinha mulheres ricas que sustentavam ele com o ministério. Tinha. Jesus tinha um tesoureiro que andava com a bolsa. Tinha. Mas se nós formos colocar em empresas, comparar com empresas, só para você ter uma ideia, por mais que Jesus tinha 4 mulheres que sustentavam o seu ministério e um tesoureiro que andava com a bolsa, a empresa de Jesus era uma loja de 1,99 e não era uma Odebrecht. Porque Jesus seria muito leviano se pegasse o dinheiro dessas mulheres para viver luxuosamente. E ele seria muito mentiroso, porque as mulheres já sustentavam ele quando ele disse que não tinha um local para reclinar a cabeça. É uma coisa a se pensar. Então você não pode pegar um texto e fazer dali uma interpretação sem estar dentro do contexto de todo o Evangelho, pelo exemplo, que é um texto complicado de se entender. Tinha ele mulheres que o sustentavam? Tinha. Que o sustentavam com aquilo que era necessário. Porque ele seria ambíguo, dizendo que no Sermão do Monte, dizendo que o Pai sabe que não é necessário, enquanto ele estava vivendo luxuosamente à custa dos outros. E não adianta vir citar para mim Salomão e Davi, porque eu não aceitei Salomão nem Davi como Senhor e Salvador, e a vida deles, para mim, é muito pouco como exemplo, depois que Jesus já veio. Acabou. Eu não tiro o exemplo da vida de Davi e de Salomão para a minha vida. O que eu tiro de exemplo para a minha vida é Jesus Cristo. Foi ele que a Bíblia fala andar igual. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que nós devemos ser igual a Davi. Deus disse isso para o povo de Israel algumas vezes, se referindo à fidelidade de Davi ao nome do Senhor. Mas nada. Eu não quero exemplo de nenhum de Davi na minha vida. Ninguém foi mais adorador a Deus do que Jesus. Ninguém foi mais obediente a Deus do que Jesus. Ninguém foi mais santo do que Jesus. Ninguém fez mais milagre do que Jesus. Ninguém pregou mais do que Jesus. Ninguém foi mais Deus do que Jesus. Então não tem como esses homens ser exemplo para mim. Não os ignoro, sei o papel deles na história da igreja, porque para mim a igreja começou em Gênesis. Sei da história dele, do papel dele na história da Bíblia. Tomo exemplos deles, sim, mas eles não são para mim referência. Referência para mim é Cristo. E o Paulo manda colocar ele como referência aquilo que ele é igual a Cristo. Entendeu? Eu imito tudo de Paulo, que é igual a Cristo. Mas aquela briga de Paulo com Barnabé, eu a repudio e não imito. Acabou. O Evangelho é Jesus Cristo em nós, esperança da glória. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então o Senhor quer forjar em nós a imagem de Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós temos que pensar é o seguinte: Jesus nos chamou para o martírio?
Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, ó: eis que eu vos envio como cordeiro em meio aos lobos. Portanto, seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Dentro desse texto encaixa aquilo que a gente está falando, de não expor a nossa vida em risco. E também está o que nós estamos afirmando, que nós temos que proteger a nossa vida sem arriscar dos outros. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir fazer isso. Eu estou dizendo que a Bíblia manda fazer, e qualquer pessoa que não se encaixar nisso, seja eu, seja qualquer pessoa, está errado. Porque Jesus disse assim, ó: eis que eu vos envio como cordeiro em meus lobos. A outra coisa que ele disse que é interessante, ele diz: sede prudente como a serpente. Não diz para ser venenosa. Diz para nós sermos prudentes e não sermos peçonhentos. Porque a serpente tem duas características principais da serpente, e você deve destacar isso. Pelo menos duas características principais da serpente. Elas são peçonhentas e prudentes. A serpente é extremamente prudente. Conta alguns que até alguns tipos de serpente, quando vai beber água, morde uma folha para tirar o excesso de veneno que está aqui nas suas mandíbulas, para que possa beber água. A serpente, ela é prudente. E acerca de prudência, Jesus toma um exemplo e diga: seja prudente como a serpente. Mas não diz para a gente ser peçonhento. E uma pessoa que para se defender usa segurança armada, ela não está sendo prudente, ela está sendo peçonhenta. A pomba é simples, mas também é contaminadora. E Jesus diz para nós sermos simples como a pomba, e não sermos como a pomba que tem piolho nela, que é capaz de matar uma pessoa em poucos dias. Mas tem outros textos que Jesus fala que a gente foi colocado para o martírio. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 11, versículo 12. Está escrito: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disseram todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11: pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta na nossa carne mortal. Romanos capítulo 8, versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matador. Não tirou isso da cabeça dele, foi Jesus que disse isso. Agora presta atenção, esse texto de Romanos 8, eles até citam como se fosse um cântico. Todo dia nós somos reputados como ovelha para o matador. O apóstolo Paulo pega isso como realidade na vida dele e cita isso como um cântico. E ele que ele faz aqui não é nada novo. Ele usa o princípio do salmista Davi. Quantas vezes Davi pegou os riscos da vida dele, que ele esteve em risco de morte, e colocou isso como cântico diante de Deus? O Davi cita no seu cântico os livramentos que ele sabia que receberia. Mas no cântico de Paulo, ele não cita um livramento. Ele cita que ainda que ele seja entregue à morte, nada pode separar ele do amor de Deus. Ele pode estar em perigo de espada, pode estar no perigo que for, nada separa ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma outra conotação, muito mais profunda. Tem outros textos de Lucas 6, 22, Lucas 9, 24, Lucas 21, 12, Lucas 21, 17, João 15, 21, Atos 9, 16. Agora,
Lucas 12, versículo 4, versículo 5, quando o Senhor Jesus estava falando, dando instrução para os seus discípulos, olha uma das coisas que Jesus disse para os seus discípulos. Ele disse assim, digam os amigos meus, não temais o que mata o corpo e depois nada pode fazer. Temei sim aquele que tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno. Olha só o que Jesus disse para a igreja de Sardes, em Atos capítulo 2, versículo 9 e versículo 8. Olha Jesus dizendo, para a igreja de Sardes, sei da sua tribulação e da sua pobreza. Sabe, não fez nada por quê? Sei da tua tribulação e da sua pobreza. Deus não sabe aguentar a tribulação, nos dá livramento, quando está a pobreza a gente fica rico? Sei da tua tribulação e da tua pobreza, mas tu é rico. Pobre é rico? Rico espiritual, só se for. Sei da tua tribulação e da tua pobreza e a calúnia daqueles que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Aí ele continua dizendo, olha só. Não tema o que está para sofrer. Jesus sabia que ia sofrer, o que ele faz? Acaba com o livramento antes. Não temas o que está para sofrer. Eis que o diabo está para meter alguns de vós em prisão para seres provado. Passareis por uma tribulação de 10 dias. Olha o que Jesus diz. Ser fiel até o dia do livramento e dar-te-ei a coroa da vida? Não, ele diz, ser fiel até a morte. Peraí, Jesus, você está errado. Para a igreja de Sardes, Jesus não prometeu livramento. E ainda mandou eles serem fiéis até morrerem. E era com isso que eles receberiam a coroa da vida. O Senhor Jesus deu muitos livramentos para os apóstolos, até cumprir o que ele queria cumprir na vida dos apóstolos. Depois disso, quase todos os apóstolos morreram assassinados. Mas esses apóstolos que morreram assassinados, eles receberam muitos livramentos de Deus. Muitos livramentos. Mas eles receberam o livramento até quando o Senhor quis, para cumprir o que queria na vida deles. Depois que o Senhor cumpriu o que queria fazer através da vida deles, todos eles, ou seja, na sua maioria, morreram assassinados, independentemente do ministério que tinha e do tempo que tinha de ministério. Como Tiago, por exemplo, que foi martirizado nos primeiros anos depois da ressurreição de Cristo. Acerca dos pais da igreja, se vocês quiserem saber mais sobre os livramentos que o Senhor deu, e não só os livramentos, mas o fato de que eles morreram martirizados, eu recomendo os livros que falam dos mártires. Eu sei que tem 2 que são bons. O livro dos mártires e o livro dos mártires do Coliseu. O tema, os mártires do Coliseu e o livro dos mártires. Também que leiam um livro sobre a história da igreja. Eu, particularmente, já disse aqui, recomendo 2 livros. As Catacumbas de Roma, publicado pela CPAD, e os 100 acontecimentos mais importantes do cristianismo. O irmão Severino já adquiriu esse, né, irmão Severino? Agora, eu também gosto muito de um livro que ele é interessante, porque ele aplica as verdades das 7 cartas do Apocalipse à história da igreja, que é o livro A História do Cristianismo, publicado também pela CPAD,
de A. King e W. Angelin, acho que é esse o nome dele. Acerca de Pedro, por exemplo, o Senhor Jesus disse que Pedro glorificaria o nome dele sendo assassinado pelo seu nome. Pelo menos é isso que está registrado em João capítulo 21, 18 e o 19. Jesus disse que ele ia para onde queria, mas que viria um dia que o menino levaria para onde ele não queria ir. E está registrado lá. E assim o Senhor disse de que forma o Pedro morrendo ia glorificar o nome de Deus. Mas Deus não deu muito livramento para Pedro? Vê quantos livramentos deu para Pedro no livro de Atos. Deus deu livramento para Pedro logo nos primeiros capítulos do livro de Atos. Pedro estando com os 12 e Pedro estando sozinho. Mas Pedro já sabia que estava sentenciado à morte pelo próprio Jesus. Olha que loucura. Porque Deus dá livramento para os seus até quando Ele quer cumprir o que tem para cumprir na vida dele. Quando não, o Senhor leva aquela pessoa, independente do ministério que ela tenha, do tempo que ela tem e da forma que seja. Porque isso que o crente vai morrer velhinho, de mãozinha ali, tranquilo, até saber, isso é conversa fiada. Isso é mentira. Mas não podemos negar que a maioria dos crentes morre sem ser martirizada. Até pelo período que nós vivemos hoje. Deus dá livramento? Repito, muitas vezes. A resposta então é sim. Mas outra pergunta nós deveríamos fazer: Deus dá livramento até quando? Vamos dar um exemplo simples. Se Deus respondesse toda a oração de cura, nenhum crente nunca morreria. Pô, cara, tem que ser lógico. Bora pensar. Você ficou doente, orou a Deus, Deus te curou. Vai ter um dia que você vai ficar doente, orar a Deus, Deus não vai te responder, porque Ele tem que te levar. No mínimo isso. Porque olha só, aí tu vê, olha só, vamos colocar 10 anos. Você fez 50 anos, ficou doente, orou, Deus curou. Fez 60, ficou doente, orou, Deus curou. Fez 70, 80, 90, orou, Deus curou. Fez 100, orou, Deus curou. 110, orou, Deus curou. 120, orou, Deus curou. 130, ô Matusalém, vai morrer não? 130, 140, 160, 180, 200, orou, Deus curou. Gente, esses caras são malucos, não são não? Eles não são idiotas, os caras que pregam essa teologia da confusão positiva? Vai ter uma hora, meu querido, você vai orar a Deus pedindo cura e Deus não vai te curar. Nem por mão de médico, nem por mão de ninguém. Porque é a hora que Ele decidiu te levar. E isso pode acontecer até mesmo em livramento de acidente de carro, de morte, de assassinato e tudo. Porque a Bíblia não diz que tem uma regra para o crente morrer de uma forma correta. Agora, Deus dá livramento para os seus? Muitos. Até o dia que Ele quer. Porque Ele já cumpriu o que tinha que fazer na sua vida. Quando fala cumprir na sua vida, não é cumprir promessa pessoal. Isso não é bíblico. Quando fala que Deus vai cumprir tudo que vai cumprir na sua vida, é tudo aquilo que Ele vai cumprir te usando para o reino de Deus. Entendeu? Tudo aquilo que Deus quer cumprir na sua vida, no reino de Deus, Ele vai cumprir. Ele quer fazer, quer te usar, Ele vai usar. Você crê, está no caminho dEle, está buscando, Ele vai te usar. Até a hora que Ele vai dizer, chega, vou te recolher, vou te levar para mim, vou trazer você para mim. Entendeu? Deus dá livramento ou não? Dá, até o dia que Ele quiser. Até o dia que Ele achar que vai cumprir. Porque o interessante é que tanto Pedro como Paulo, que recebeu muitos livramentos, já tinham sobre si a sentença de morte.
coisa interessante. Quando Pedro, não foi quando ele foi chamado, mas Pedro, quando começa seu ministério após o Pentecostes, ele já sabia da parte de Jesus que ele seria assassinado pelo nome de Jesus. E o Paulo, quando foi chamado para o ministério, já sabia que foi chamado para sofrer. O interessante é que ele fala assim: olha, eu vou de cidade em cidade, não sei o que vai me acontecer, só sei aquilo que o Espírito Santo me revela: tribulação e prisão. Tá, você vai dizer assim, isso antes. Agora, sabe o que é interessante de Pedro e de Paulo? É que Pedro e Paulo sabiam a época que eles iam morrer. Tanto na carta de Pedro como na carta de 2 Timóteo, tanto Pedro como Paulo falam: os meus dias aqui são poucos, porque o Senhor já me revelou que ele vai me levar. O Pedro, na sua carta, na carta 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12 a 14, se não for 1 Pedro, é 2 Pedro. Depois eu até corrijo com vocês, mas eu acho que é 2 Pedro. Se não for 2 Pedro, é 1 Pedro. É porque eu já olhei aqui, quando eu digito, ao invés de digitar 1 Pedro, eu sempre digito 2 Pedro. É um vício horrível. Mas deixa eu ler com vocês aqui. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Não, é 2 Pedro mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Tá? Olha que coisa interessante. O Pedro disse, na carta de 2 Pedro, que ele já estava pronto para deixar esse tabernáculo como o Senhor lhe tinha lhe revelado. O Paulo não só sabia que estava perto de deixar esse tabernáculo, como ele fala na segunda carta a Timóteo, mas quando ele estava na igreja de Éfeso, como está registrado em Atos capítulo 21, um profeta chamado Ágapo tirou o cordão que estava amarrando aqui na sua cintura, pegou, amarrou a sua própria mão, seu próprio pé e disse assim: ó, assim farão com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Pô, a igreja entrou em desespero. Até o Lucas, que está registrando o livro de Atos, fala que ele e os outros irmãos tentaram impedir Paulo de ir para Jerusalém, mas quem mandou Paulo ir para Jerusalém foi Deus. E Paulo estava indo para Jerusalém como o Senhor tinha revelado que ele deveria ir. Os homens de Deus, ninguém recebeu mais livramento que Pedro e Paulo. Quem aqui teve um anjo que entrou na prisão e tirou, que as cadeiras caíram no chão? Quem teve isso? Quem passou por 5 naufrágios e não aconteceu nada? Quem mordeu aqui e ficou vivo? Por que Deus deixou Paulo vivo da mordida da cobra se ele ia morrer pouco tempo depois? Ele viaja ali e vai morrer logo depois, alguns anos depois. Porque o livramento é até quando Deus quer. Na hora que não é mais, porque já cumpriu o que tinha para cumprir. Hã? Oi? Está em Atos 21. Atos 21, do versículo 9 ao 14. O rei Ágapo. Vamos terminar. O interessante é que o próprio Senhor Jesus, quando foi para o horto com os seus discípulos, aí eu vou dar uma explicação rápida desse texto. Vou passar 5 minutinhos porque eu não quero trazer esse tema na semana que vem. Eu já comecei bem tarde, comecei 8 e pouco. Onde ele seria preso, ele disse para os seus discípulos levarem 2 espadas. Não foi esse texto que nós lemos no começo? A pergunta que nós deveríamos fazer é: para que Jesus mandou os seus discípulos levar 2 espadas? Então eu vou dar uma explicação rápida, sim, para você poder entender. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus era um divino mestre, certo? E Jesus ensinava não só com palavras, mas também com atos. Nós temos a prova disso quando Jesus quis ensinar sobre humildade para os seus discípulos. Ele não pregou sobre humildade. Ele foi lá, tirou sua roupa, amarrou uma toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos. E disse: viu o que eu vos fiz? Aí os discípulos disseram: então, devei vós fazer o mesmo um com os outros. E o que Jesus está querendo ensinar com isso? Sobre humildade.
sobre que o papel do homem de Deus é servir e não ser servido. Porque lavar os pés era o serviço da pessoa mais simples da casa. Jesus queria ensinar alguma coisa para os seus discípulos, como mestre. E ele disse para os seus discípulos, lembra quando vocês não levaram nem sandália, nem alforje, nem nada? Disse, agora eu digo, leve sandália, leve alforje e leve. E leve também espada. Ele não disse isso da outra vez. Se vocês não têm espada, vende as suas túnicas e compra espada. Não dava tempo deles comprarem as túnicas para mandar de espada. Aí eles procuraram lá pela casa mesmo e acharam lá 2 espadas. Falou, Senhor, tem aqui 2 espadas. Ele falou, 2 bastam. Por que basta? Porque para o que ele vai ensinar, basta. Para o que ele vai ensinar, basta. Então Jesus vai com seus discípulos com 2 espadas. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte, Jesus era onisciente, sim ou não? Sim. Jesus mesmo não disse que ele tinha poder, se quisesse mandar vir 12 legiões de anjos e acabar aquela brincadeira, sim ou não? Então para que ele mandou os discípulos ir com espada, se ele sabia que viria para prender ele uma coorte inteira? E se ele tinha poder de mandar 12 legiões de anjos, para que ele vai precisar de 2 espadas de discípulo? Mas ele disse, para o que eu quero, essas 2 bastam. Cara, isso é muito sério, né? Aí ele vai com o discípulo, entra no horto, ora, e aí os caras vêm prender Jesus. E a explicação, eu não preciso explicar. É só você ler o que acontece que você vai entender por que Jesus mandou os discípulos levar 2 espadas. Eu vou ler com vocês 2 textos, de João 18, versículo 10, e Mateus 26, versículo 52 a 54. João 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então Jesus disse, mete no teu lugar a espada, porque todos que lançarem mão de espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele me daria 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizem, assim convém que aconteça? Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Mesmo você tendo todo o recurso de revidar, você não deve revidar. Jesus não quer que você não ande com espada. Sabe o que Jesus quer? Que você ande com espada e não meta a mão nela. Gente, isso é muito sério. Mesmo você tendo a oportunidade de revidar, você não deve revidar. O que Jesus está dizendo aqui foi o que ele disse antes. Se bater na tua face, vai oferecer o quê? A outra. Não tem respaldo bíblico para andar armado, para revidar no bandido. Então o que acontece? Se vierem 3 bandidos para me assaltar, o meu segurança armado vai matar as 3 pessoas? É isso? É isso, gente. E eles não pensam nisso. 3 coisas eu coloquei aqui, não vou nem coisar, vou só ler para vocês poderem entender. Jesus disse a Pedro que ele deveria não meter a mão na espada, que com espada ele seria ferido. O mesmo como que ferro fere, com ferro será ferido. O mesmo que tudo que plantar, colherá. O mesmo que Jesus disse, com a medida com que medires, também vos medirão. Essas coisas são ensinadas em todas as escrituras. Jesus agora vai ensinar ali na prática. Aqueles homens estavam com espada e porrete, e os discípulos de Jesus com 2 espadas. O que aprendemos com isso? Você acha que se o sistema quisesse vir contra nós, o recurso que a gente tem, ainda que sejamos ricos, é capaz de lutar contra o sistema? Não é, meu querido. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Sabe por que os discípulos saíram dali livre? Não foi porque eles tinham 2 espadas, foi porque Jesus disse para ele: vocês não vieram prender a mim? Então me leve e a esse deixam. Eles foram lá prender todo mundo, meu querido. Mas se Jesus disser, leva só um e deixa os outros, não tem Satanás que leva todo mundo. Jesus disse, me leva e deixa esses ir. E sabe o que eles fizeram? Deixaram eles ir. Sabe o que eu aprendo com isso?
Não é a minha espada que vai conseguir vencer o sistema, mas é o nome de Jesus Cristo. Você sabia que Jesus quisesse não ia preso? Não era só porque ele tinha poder de falar 12 legiões de anjos, não. Sabe por quê? Quando aqueles homens vieram para prender Jesus, disse assim, ó, a quem buscai? E eles disseram, o Cristo, Jesus, o Nazareno. Aí Jesus disse assim, sou eu. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse, sou eu? Todos eles caíram por terra, foram jogados no chão assim, ó, lançados longe. Caíram. Aí eles levantaram todos atônitos. Jesus disse, vocês vieram buscar quem, gente? Eu vim buscar Jesus. Eu falei, pode me levar. Não precisava Jesus mandar 12 legiões de anjos. Se Jesus quisesse, ele nem levantava. Então Jesus queria ensinar alguma coisa. A última. Jesus disse que eles tinham vindo com porrete e espadas. Mas os seus discípulos não foram autorizados a fazer o mesmo. Os principais falaram, prendam eles. E se mandar aquele homem todo, fala, se alguém tentar impedir, faça o que for necessário. Aí Jesus está do mesmo jeito, ainda que seja pouco. Aí fala. Aí os caras vêm para Jesus, os discípulos de Jesus metem a mão e dizem, não, vocês não fazem o mesmo. Nós não precisamos usar o mesmo recurso que o mundo para obter qualquer coisa, nem que seja a proteção. Amém? Conclusão. Outra coisa interessante. Jesus restou para o seu discípulo que mesmo indo para a morte, ele ainda era de Deus. E colocou a orelha daquele homem de volta. Vejamos que Jesus disse para aqueles homens que não foi preso antes porque ele não quis. Ele disse lá, sabe por que vocês me perderam antes? Porque ainda não era o momento. Agora é o momento, pode me livrar. Isso é doideira, né, meu querido? Tu acha, meu querido, que você está vivo até hoje por causa de quê? Por causa da polícia do estado do Rio de Janeiro? Por causa do exército? Por causa das forças armadas? Nós estamos aqui, querido, porque o Senhor tem nos sustentado. E nem é por mérito, porque nós não merecemos. É por isso que eu acho que pastores e cantores evangélicos não devem andar armados. Porque se eles confiassem mesmo em Deus, por isso que eu falo, todo problema do homem é um problema de santificação. Amém? Vamos colocar de pé? No caso do Sila e Marcos Messiano, vocês não conhecem a palavra. Aí. É medroso, não é covarde. Tem medo de morrer, né? Eles administram muito dinheiro para a igreja. Eu já disse. Tem medo de morrer. Quando o risco era por causa do nome de Cristo, ninguém tem medo. Mas quando o risco de vida é por causa dos seus bens pessoais, aí eles não confiam, né? Porque eles sabem. Eles, não estou dizendo nem de pastor tal, nem de pastor tal. Estou falando de todos em geral. Eu e você, nós sabemos como os bens entram na nossa casa. Que existe uma coisa que nenhum homem perde totalmente, é a consciência. Eles sabem como eles adquirem os bens dele. Então, do modo que eles adquirem, a consciência deles fica perturbada ou tranquila. Amém? Vamos colocar de pé? Olha aí, irmão Zé, para terminar. Para nós irmos embora. Deus de misericórdia de nós, cada um de nós, amado, abençoa o nosso professor, Senhor amado, o nosso pastor, a nossa igreja, Senhor amado, e não seja abençoado na tua presença, Senhor amado, amanhã, Senhor amado, seja com cada um de nós, em nome de Jesus, e amém, Senhor. Amém, irmãos, vão na paz, Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo, Jesus é